Olá, professor Edu, e estou aqui para falar sobre uma série de vídeos sobre feudalismo, vídeos pequenos de no máximo 4 minutos. Vamos lá. Primeiramente, temos que entender algumas coisas que comumente são afirmadas sobre o início da Idade Média na Europa, que normalmente não correspondem aos fatos originais. Primeiramente, temos que entender que modo de produção feudal é um modo de produção que permaneceu majoritariamente apenas na porção centro e ocidental da Europa. As porções balcânicas ao sul do Danúbio e as porções orientais que estavam depois do rio Elba não fizeram parte do modo de produção feudal. Nessas regiões predominaram outras sínteses, como por exemplo o modo de produção pastoril dos nômades que invadiram a região leste da Europa. Bem, temos que compreender que modo de produção feudal é uma síntese entre elementos romano e germânicos. Essa síntese entre elementos romanos e germânicos pôde predominar apenas em regiões da Europa onde permaneceu a superestrutura romana e a infraestrutura romana, uma síntese perfeita com o modo de produção germânico das florestas que ficavam ao norte do rio Reno, na Europa, que é a região chamada de Germânia. Bem, pessoal, temos que entender que como essa síntese foi ocorrer. Não foi que um modo de produção sobrepôs o outro ou um modo de produção superou o outro. Não, não foi isso. O modo de produção feudal que predominou realmente na Europa a partir do século XI, mais aproximadamente com a ascensão do Império Carolíngio, começou da combinação de elementos germânicos e romanos, e essa síntese de elementos romanos e germânicos não vai se dar de forma igual em toda a Europa, porque temos que entender que não é em todas as regiões da Europa que existiu o mesmo tipo de estrutura do Estado romano. Em algumas regiões predominou mais elementos germânicos e em outras predominou mais elementos romanos. Como, por exemplo, as regiões chamadas de Germânia, que fica, por exemplo, depois da região do rio Reno. Por exemplo, na região do rio Reno predominou o modo de produção germânico, com alguns elementos do modo de produção escravista, comercial e colonato romano. Por exemplo, na região da Gália, tinham elementos da antiga cultura gaulesa celta, elementos da superestrutura romana e alguns elementos germânicos, que são os povos francos que vão invadir ali. Já na região da Inglaterra, essa síntese é ainda mais complicada, porque ali nunca houve totalmente o aprofundamento de elementos romanos, na ilha que está totalmente afastada do continente europeu. Ali você tem velhos elementos celtas das populações que já viviam lá, elementos germânicos da população anglo-saxônica que vão invadir aquela região e alguns elementos romanos. Por exemplo, na Península Ibérica você vai ter a atuação do Islã, que vai ser um elemento diferencial na forma com que o modo de produção vai começar naquela região. Bem, pessoal, então vamos começar agora com a noite de 31 de dezembro do ano de 406. O que aconteceu na noite de 31 de dezembro de 406? Foi quando algumas tribos germânicas atravessaram o Reno gelado em direção à fronteira setentrional do Império Romano. Ali você tinha alamanos, godos, ostrogodos, burgúndios, você também tinha vândalos. Essas tribos germânicas elas vão assaltar algumas regiões da Europa, mas elas vão ter uma distinção de outras tribos germânicas que vão vir depois delas. Por exemplo, alamanos vão assaltar a Europa, enquanto os vândalos vão partir para o norte da África, onde eles vão dominar a antiga região de Cartago, até eles serem subjugados pelo Império Bizantino. Você vai ter os visigodos, que vão iniciar o tipo de ocupação territorial na Espanha. Você vai ter, por exemplo, os ostrogodos, que vão dominar a antiga província da Gália, que fica depois do rio Rubicão, com as fronteiras do Império Romano. E você também vai ter essas mesmas tribos de ostrogodos dominando a península da Itália. Bem, pessoal, essas primeiras tribos germânicas que vão atravessar o Reno a partir da noite de 31 de dezembro de 406, elas vão vir de regiões muito distantes da Europa, muito posteriores ao rio Reno, muito perto já do rio Elba. Essas tribos germânicas elas vão vir não em números muito extensos, vão vir em números curtos, muito distante de seus locais de origem, impedindo com que eles pudessem ter reforços germânicos em suas terras de origem. Essas tribos germânicas depois elas não tinham um plano muito bem do que fazer depois que elas invadissem as fronteiras do Império Romano. Algumas delas, por exemplo, vão aproveitar antigas estruturas que já tinham nas cidades do Império Romano, como as antigas estruturas imperiais das cidades que tinha na Península da Itália, da Gália, da Ibéria. Outras tribos germânicas não vão querer se aproveitar tanto assim da estrutura romana.